Tá? Alguns querem que eu decrete lockdown. Né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa: o meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Vamos ouvir de novo, vamos ouvir de novo. Vale a mais receber tudo. Eu só dou um recado aqui. Tá? Alguns querem que eu decrete lockdown. Né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa: o meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Hoje eu quero ver com vocês justamente sobre isso que está aqui, ó. O patrimonialismo brasileiro. Como que essa falta de divisão entre o público e o privado nos políticos acaba afetando o nosso sistema político de forma geral e prejudicando, porque se não tem essa divisão, vai achando que o meio político, os setores políticos é a própria casa. Vamos ver aqui com o Thomas Juliano sobre tudo isso daqui e aí a gente vai comentando e aprendendo junto com ele. Então vamos lá. Primeiro, conceitualmente, patrimonialismo. A fusão entre o domínio público e o privado, no sentido político, onde o aparato estatal, seus recursos, seus cargos, etc., acabam tratados como uma extensão do patrimônio pessoal do governante, sem uma distinção clara e formalizada entre as duas esferas. Essa é a definição, digamos assim, básica. Então, o que é o patrimonialismo? A confusão entre o público e o privado. Então, eu me aproveito de aviões da Força Aérea para fazer viagens privadas, não sei, ou em um casamento, em uma festa, essas coisas, porque entendo que essa ferramenta de Estado, ela também me pertence para outras tarefas. Simples. Simples. Quem foi o principal no sentido de aquele que inaugura, que estabelece, que pavimenta o debate sobre esse conceito? Quem foi aquele que pavimentou essa discussão? Max Weber. Até conta uma história. Isso que eu ainda quero fazer uma exposição linear. Eu cheguei a cursar, Henrique, não sei se eu já te comentei isso, eu cheguei a cursar geografia. Eu me formei em história e pensei, vou fazer geografia, né? Na época, assim, em 3 anos, aproveitando cadeiras, né, complementares, aqui e acolá, eu me formaria. E aí eu estava numa aula, era de sociologia, enfim, e o professor, durante 2 horas, repetiu: Max Weber, Max Weber, Max Weber, Max... Porque o nome é Max Weber, não Mark Weber. Ele deve ter se irritado aqui. Weber. Essa situação, somada a outras, assim, estabeleceram a minha ruptura. Eu disse, não vou suportar mais esse período dentro de uma faculdade, etc., escutando esse tipo de equívoco. Peraí, eu nem liguei minhas luzes, né? Pra ficar bonitinho, peraí. Agora que eu esqueci, ó. Vamos ligar aqui. Pronto, é azulzinho no fundo, isso aí, ó. Aí, agora sim. Mas parece que não ficou... Não, tá ao contrário, por isso não ficou tão azul. Peraí, esse azul, aquilo ali. Aqui, agora sim. Está do jeito que a gente gosta. Bem, então, Max Weber. O que Max Weber vai desenvolver dentro dessa pavimentação? Ele traz a ideia, sim, do patrimonialismo a partir de um estudo sobre conceitos de dominação. Lembrando, o Max Weber, ele vai falar dessa estrutura do Estado burguês democrático, ou seja, o Estado de direito liberal democrático. Ele vai falar da burocracia que envolve tudo isso e quando não existe isso. Quais conceitos de dominação, segundo Weber, estrutura-se a partir de tradições, costumes, autoridade, enfim. Lembrando, para Max Weber, dominação é justamente a possibilidade de encontrar obediência em um determinado grupo de pessoas. Ou seja, por que as pessoas obedecem? Por que elas seguem determinados políticos, determinados líderes? E aí ele vai fazer algumas divisões do porquê. Então vamos lá, o patrimonialismo, já foi dito, a confusão entre o público e o privado. Isso acontece no Brasil? Sim, acontece. Mas desde que o Brasil foi fundado. Eu ainda não quero exemplificar. Max Weber pavimenta essa discussão, certo?
ele trabalha com a ideia de dominação, sendo algumas dominações estruturadas no campo da legitimidade, ou seja, conjugadas com a tradição, desenvolvimento social, enfim. Enquanto que outras estruturas de dominação estão baseadas, exemplo, em elementos externos. O conceito de dominação é importante, afinal de contas, a dominação se apresenta, segundo Weber, no primeiro ponto, gerontocracia. Esse seria um primeiro modelo de dominação que creio que a gerontocracia faz parte do tipo ideal de dominação chamado tradicional de Max Weber. Gerontocracia. O que isso indica, inclusive dentro da própria semântica? Aquela tradição estabelecida a partir da idade, da velhice, aquela ideia de uma experiência acumulada. Gerontocracia. Experiência. Então, dominação. Como a sociedade se organiza? As sociedades se organizam de diferentes maneiras, existem aqueles que exercem papéis políticos, etc. E aqueles que acatam. Dentro dessa ideia, daqueles que obedecem mais do que outros, Weber trabalha com a estrutura, então, de vamos compreender a dominação tradicional, a história da dominação, a história da organização política. Ele vai dizer, olha, existem sociedades que se estabeleceram por princípios gerontocráticos, afinal de contas, se organizaram a partir da experiência acumulada. O sábio, a ideia do pajé, esse homem de maior idade, de maior domínio, enfim. Bom, a gerontocracia, ela está presente enquanto dominação na sociedade brasileira? Não. Não. A idade não é necessariamente um valor. Exatamente, porque apesar de o presidente Lula ter uma certa idade já, não é valorizado na nossa sociedade, que principalmente os mais velhos, mais experientes, que acumularam tantos anos de trabalho e são mais sábios para exercer a função, ocupam aquilo ali. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Idade do presidente Lula. Lula tem 79 anos. Beleza. Aqui talvez cumpriria de certa forma, talvez. Mas daí a gente vai para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos ver, idade. 48 anos. Já não ocuparia esse cargo dos mais velhos, mais experientes. No Senado tem muita gente mais experiente e os próprios senadores deveriam ter mais idade se a gente vai para o sistema gerontocrático. E aí vamos para o presidente da Câmara, Hugo Mota, idade. Aí, ó, 35 anos. Entende? Então, esse critério não se aplica ao Brasil, de que os mais experientes e provado no tempo, com a idade, tudo isso daí governa o Brasil. Então, um exemplo, eu penso no Lula, eu penso em Bolsonaro, eu não posso dizer que são líderes porque representam figuras sábias no sentido de idade, que estão devidamente representadas no princípio gerontocrático. Não, não é isso. Tem isso daí também. Foi por causa da grande inteligência deles que eles foram colocados lá, pela experiência de ser ótimos governantes ao longo do tempo. O Lula talvez um pouco mais, tá? A percepção de que aqueles 2 mandatos dele realmente conseguiram melhorar o Brasil fez com que muita gente votasse nele. Talvez ele um pouco mais, mas ainda não se enquadra. Teria que ser toda uma estrutura para a gente ser um modelo gerontocrático. Ponto. Ok. Então, essa linha de dominação apresentada por Weber enquanto uma prática de dominação tradicional a partir da idade, ela não se aplica no Brasil. E a próxima? Então, o que o Weber está fazendo aqui? Para ti não se confundir, a audiência também não. Então, ele vai trabalhar com a ideia do patrimonialismo, confusão entre o público e o privado, certo? Aí ele vai ver por que as sociedades se organizam politicamente entre dominados e dominadores. Claro que eu estou simplificando, ele foi muito mais além. Dito isso, deixe-me estudar os princípios de dominação, ou seja, os princípios de organização. Como a política estruturou ordem. O primeiro princípio que ele estudou, o princípio da gerontocracia. Aí, próximo. Patriarcalismo. O que o patriarcalismo é? O poder doméstico na figura do pater. Isso aqui, tudo dentro do que o Weber chamou de dominação tradicional. Então, esses seriam
modelos desse tipo de dominação, por que as pessoas aceitariam obedecer? Ou seja, seria porque estão liderados pelos mais velhos, mais experientes? Ou a outra opção seria porque é o patriarca, é o costume de obedecer o patriarca familiar que lidera? E aí vai. Do patriarca, do pai, do homem. Dominação, portanto, e dominação sem o juízo de valor. A ideia do capital simbólico, uma palavra que se apresenta de diferentes maneiras. Então, a ideia da dominação, da ordem, do poder político, estabelecido por um chefe de família, um senhor doméstico, um pai, que exerce, a partir da figura que representa, um poder doméstico, gerando uma cultura de dependência. Temos uma cultura patriarcal no Brasil? Sim, sim. Isto não indica que todas as denúncias, né, sobre sociedade patriarcal, etc., né, tenham lá muito sentido. O ponto é, existe uma composição patriarcal, inclusive dentro da política brasileira? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, quando eu penso, exemplo, na família Bolsonaro, tem uma estrutura patriarcal. Não é um juízo de valor, mas é, de fato, uma estrutura patriarcal. É o pai, a esposa, os filhos, uma estrutura, portanto, doméstica dentro da vida política organizada desse modo. Não, e é interessante, né? Como coloca toda a família na política. Aqui o patriarcalismo é muito mais forte no bolsonarismo do que no lulismo. Vamos ver isso daqui, eu quero ver com vocês, ó. Vamos colocar assim. Filhos de Bolsonaro que estão na política. Meu teclado tá escrevendo tudo errado aqui, ó. Que estão na política, agora sim. Então vamos ver lá. Eduardo Bolsonaro. Então ele foi eleito deputado. Eduardo Bolsonaro é advogado, Polícia Federal e político brasileiro, filiado ao PL. Ele está como deputado federal, licenciado agora nos Estados Unidos. Esse ali é o que eles chamam de 03. Seria o 03 ou 04? Sei lá. Aqui, o 02, Flávio Bolsonaro. Então aqui, ó. Flávio é um empresário, advogado e político brasileiro, tal, que é do Partido Liberal também, membro do Senado Federal, senador. Carlos Bolsonaro. Aqui também, esse daqui o que ele é, é político também, mas ele era vereador, se não me equivoco. Aqui, ó, faz parte, vereador do Rio de Janeiro, pronto. Aí, o mais novo, que não tem aptidão nenhuma pra política, também é esse daqui, ó, a carinha dele. Ele mandou pra Balneário Camboriú e foi eleito vereador em Balneário Camboriú, só da gafe. E aí, o mais incrível é, olha isso daqui, como o patriarcalismo funciona tão forte na família Bolsonaro. Aqui, ó. Bolsonaro quer enviar seu filho para ser senador por Santa Catarina. Quer ver? Eu tô inventando? Não, ó. O próprio Metrópolis noticiou isso 3 dias atrás. A Gazeta do Povo também. Aqui um jornal aqui de Santa Catarina também. Ó, NSC Total. E assim vai. Vários jornais noticiaram isso daqui. Vamos ver, ó. Bolsonaro confirma Carlos ao Senado em Santa Catarina. E isso daqui deu uma briga interna em Santa Catarina, porque a Detone queria ser, e aí o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, queria indicar uma outra, como que era o nome? Esqueci. Aí, ó, falei ao Jorginho que serão 2 vagas ao Senado, uma para você e outra para mim. A minha indicação ficou com o Carlos, a dele com a Carol Detone. Mas tinha uma outra que queria ser candidata também. Esqueci o nome. Mas gerou uma briga interna, tá? Agora o problema é que se ele lança o Carlos e a Carol, dividem os votos. O voto do bolsonarismo, será que vai ter pressão para eleger 2? E fora que, assim como ele colocou o Tarcísio para governador de São Paulo sem ser de lá, primeiro ele fez com o filho dele, né, que era o Eduardo Bolsonaro, que justamente não é de São Paulo, ele conseguiu eleger lá. Uma prática bem patriarcal. Eu coloco aqui, indico, é o meu cliente, você, cliente no sentido romano,
de patrício, e aí você vota justamente nele por causa disso. Então, usando-se do seu próprio capital político, elegeu o filho e depois elegeu o governador por São Paulo e agora quer fazer a mesma coisa em Santa Catarina e eleger o outro filho, que é vereador, para senador por Santa Catarina. Então, a gente vê isso daí justamente. E aí, você acha que para aí? Não, porque a ideia do patriarcalismo pode terminar nisso daqui, que eu vou mostrar para vocês, que é, Bolsonaro fala de possível candidatura de Tarcísio e Michele Bolsonaro. Se o Eduardo não vir, possivelmente é isso o que vai acontecer. Isso aqui seria mais algo para acrescentar sobre a possibilidade justamente do quê? Do patriarcalismo crescendo. Vamos ver aqui, cadê? Muito bem. O ex-presidente... Não vou botar aqui que eles podem me derrubar, Jovem Pan, não sei como funciona o negócio dele. Então aqui ele deu uma entrevista, fala Michele candidata, ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de colocar a esposa Michele Bolsonaro como cabeça de chapa nas eleições presidenciais. Ela poderia ser candidata a presidente ou também ser a vice do Tarcísio nisso daí. Prática mais patriarcal não existe. Não sei se alguém foi mais patriarcal que o Bolsonaro no Brasil. Isso daqui... Quem é o cabeça, é o pai? Isso daqui não é legal, ou seja, ele foi presidente, beleza, obrigado pelas suas contribuições, mas colocar toda a família na política é típico do patrimonialismo, né? Vamos entendendo que a política é algo da minha família, dinástica, um negócio meio monárquico, meio de nobreza, tal. Não sei, não vejo com bons olhos. Ou seja, por exemplo, ali, o Eduardo é um filho dos Bolsonaros que eu vejo que tem uma certa realmente aptidão política e ideológica. O Flávio, não sei, me parece mais daqueles políticos fisiológicos de carreira, que não tá ali para mudar muita coisa, só para manter o status quo. Não, para mim, então, não devia estar na política. O Carlos só gosta de fazer treta, é da polêmica, também não devia estar na política, porque contribuição política mesmo de ter um plano, um plano de Estado para crescimento ou um plano ideológico também não parece ter. E o Renan, esse ali nem sabe o que é política, só foi eleito ali, está mamando nas tetas do governo e falando asneira. Certo. O Lula, embora, né, também tenha uma estrutura patriarcal enquanto símbolo, ele é mais complexo de ser apresentado, de ser exemplificado. Como o Bolsonaro tem os filhos na política, tem a esposa, enfim, o desenho ele é mais facilitado. A estrutura política do Lula é mais complexa. Tanto que a figura do Lulinha, o famoso Lulinha, é uma figura bem mais nebulosa. Então, num sentido direto, é muito mais transparente o patriarcalismo do Bolsonaro do que o patriarcalismo do Lula. E é mais claro, exatamente, não pode se dizer que o Bolsonaro não tem a estrutura patriarcalista ali, do tipo de dominação tradicional, que confunde o público e o privado. Isso aí tá bem claro. O Lula também confunde, mas daí eu não acredito que seria tão diretamente pelo patriarcalismo. Seria mais outras relações. Vamos mais. Aí o Weber, ok, uma sociedade gerontocrática, uma sociedade patriarcal. Aí o Weber, mas eu quero desenvolver um pouco mais o patrimonialismo, não apenas com essa explicação conceitual de confusão entre o público e o privado, mas também como um aparelho de dominação. E notem, esse insight é maravilhoso. Uma sociedade ela pode ser patriarcal, gerontocrática e patrimonialista ao mesmo tempo. É isso que é o massa, porque quando o Max Weber ele fala dos seus conceitos para a política, ele coloca que isso aí seriam tipos ideais. Nós criamos a estrutura, um modelo para estudar a sociedade, como se uma daquelas estruturas funcionasse independente da outra, ou seja, não existe a outra, só existe esse modelo. Porém, isso você aprende, você estuda e entende os conceitos. Depois de entendido o conceito, aí na hora de aplicar, aí o Weber vai falar, beleza, agora você vai ver que na sociedade está tudo misturado. E aí é o doido da sociedade. E aí tem sociedades que vai ter mais um modelo
e outras sociedades vão ter mais outro modelo. Ele não deixou claro aqui, mas nós falamos de duas estruturas, a gerontocrática e a patriarcalista, que são duas estruturas que fazem parte do tipo de dominação ideal chamado dominação tradicional. Depois ele vai falar que existe, o Max Weber vai falar que existe a dominação carismática e a dominação burocrática legal, que tem também no Brasil, a carismática também, mas a burocrática legal no Brasil é a que seria a melhor para o Weber, porque é o que depende das leis, e você faz aquilo ali porque está na lei, e não porque você conhece tal político, ou seja, você, eu fiz um favor para o político tal, deputado tal, então ele me arranja um lugar na fila para me adiantar a cirurgia da minha mãe. Isso é patriarcalismo. Isso, então, é o que o Weber condena. Ele vai dizer, não, aqui tem as prioridades, protocolos estabelecidos e tem que seguir a lei. Isso seria o melhor para ele, o modelo de dominação burocrático legal. Então, tem esses três tipos aqui, só que na sociedade está tudo misturado. Ora funciona um, ora funciona outro, depende quem é quem na sociedade brasileira, e tem momentos na sociedade brasileira que predomina a burocrático legal, momentos predomina a tradicional, e outros momentos predominam a carismática. Tudo vai depender do momento. É claro que eu acredito que no Brasil o que menos predomina é a burocrático legal. O que mais é a carismática e a tradicional. O pai, essa figura mais velha, etc. Pode ser o avô, pode ser o bisavô. Patriarcal e patrimonialista. O que seria, então, patrimonialismo? Por essência, uma forma mais desenvolvida de dominação que surge quando o chefe, o monarca, o presidente, etc., passa a contar com um quadro administrativo, militar, pessoal. Isso aqui a gente vai ter que ver, peraí. Vamos abrir aqui o YouTube. Não. Isso daqui me fez lembrar de uma frase, ó. De retornar ao cargo por ter, abre aspas... Não, sai daqui, peraí. Vamos ver uma frasezinha aqui, ó. Bolsonaro chama exército de meu exército. É algo assim. Vamos ver, ó. É muito tempo? Aqui, ó. Não, peraí. Isso daqui é o UOL, acho que não vai dar nada. Vamos ver aqui. Isso é muito pessoalidade, muito patrimonialismo, né? Chamar de meu exército, não é dele. Por mais que você esteja na presidência durante um tempo, o exército é da nação, é do Estado, é um aparato de Estado, não é de ninguém. Está no comando durante um tempo, mas não é de ninguém. Vamos ver aqui. Quem é que obrigou o pessoal a ficar em casa? Quem destruiu milhões de empregos? E se atrás disso vem a inflação. Então aumentou, você sabe, os produtos básicos aumentaram, mais de 20%. Agora, porque o homem do campo não parou, o caminhoneiro não deixou de transportar, as Forças Armadas não pararam. Vou dar um recado aqui, né? Lockdown. Parece que está voltando a onda do lockdown, né? Se coloca no lugar do chefe de família que não tem o que levar para casa. Eu poderia decretar um lockdown nacional, sabia disso? Só para mostrar aqui que o Supremo decidiu. São competências concorrentes. Eu, por exemplo, fecho... eu quero ver a parte ali, vamos. Um estado. O governador pode pegar uma região do estado, além de fechar, impor outras medidas restritivas. E dentro daquela região, se um prefeito quiser, ele bota mais medidas restritivas ainda, o que vale a mais restritivas. Eu só dou um recado aqui. Né? Alguns querem que eu decrete lockdown. Né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Vamos ouvir de novo. Vale a mais restritivas. Eu só dou um recado aqui. Né? Alguns querem que eu decrete lockdown. Né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Tá claro?
Isso daqui é patrimonialismo. Ah, você pode... Ah, eu tô de acordo com patrimonialismo. Tá bom, então você tá de acordo. Eu não vejo com bons olhos, assim como Max Weber, para mim tem que ter uma distinção clara entre o público e o privado. E quem ocupa ali a função de servidor público, quem ocupa a função de cargo público, não pode utilizar aquilo ali como algo pessoal. Meu exército? Não, né? Continuemos aqui. Deixa eu fechar as abinhas. Presidente. Aqui. Vamos lá. O poder político é tratado, portanto, como um direito patrimonial do senhor, e a administração pública é uma extensão do seu domínio pessoal. Há uma confusão, na verdade, uma fusão entre o patrimônio público e o privado. Os funcionários, CCs ou os políticos que dependem desse cabo eleitoral acabam sendo o quê? Sujeitos que vivem de favores do senhor. E acabam usando, então, de seus respectivos cargos para um benefício direto ou indireto desse mesmo senhor. Então vamos lá. Nessa situação, numa leitura dialogada, a partir do que eu notei. Primeiro, Lula e Bolsonaro, ou, dentro da história nacional, outros líderes políticos, enfim. É mais fácil falar atualmente Lula ou Bolsonaro aqui para analisar, porque são questões recentes. O Bolsonaro foi o último presidente, o Lula está sendo presidente, então está vivo na memória da gente. Mas, historicamente no Brasil, isso aqui poderia pegar muitos outros. Contam com um quadro E talvez foram até piores. administrativo pessoal? Quero dizer piores, analisando a partir de uma ótica patrimonialista. Sim, ainda. E não se trata aqui de uma equivalência, porque daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que eu considero Lula e Bolsonaro a mesma coisa. Não, eu considero os dois patrimonialistas, em níveis diferentes. Poder político como um direito patrimonial. Quando eu penso no ethos eleitoral de um ou de outro, existe essa confusão, um tipo de domínio pessoal dentro do processo eleitoreiro. Os funcionários, os políticos, essa estrutura de dependência, vivem sim a favor, né, do seu respectivo senhor. Então, nesse sentido, na definição weberiana, e tudo que eu coloquei aqui vem de Weber, eu posso inserir os dois em diferentes casos aqui. Tanto que essa fusão entre o patrimônio público e o privado. Temos vários exemplos. Desde a rachadinha, a famosa rachadinha, até o petrolão. Vamos dar um exemplo aqui do Lula, aqui, recente, que eu dei vários exemplos do Bolsonaro, mas vamos dar um exemplo aqui da fusão entre o público e o privado no Lula. Olha isso daqui. Lula, há uns meses atrás, viajou à Rússia para as comemorações dos 80 anos da vitória. 80 anos? Acho que foi 80 anos. Sim, 80 anos da vitória russa sobre os alemães, tudo isso. E aí, olha o que acontece. Ele vai com a Janja, né? Mas a Janja vai antes. Janja vai antes à Rússia para... Vamos ver, ó, só coloquei para. Olha isso daqui. Vamos botar aqui. Janja, fecha aqui. Janja desembarca na Rússia 6 dias antes da comitiva presidencial e visita a sede do governo Putin. Ou seja, o Lula chegou 6 dias depois dela. Foi 6 dias primeiro para ficar passeando na Rússia. Mas com que dinheiro? Foi ela, pagou do seu próprio bolso. Que eu saiba, mulher de presidente, só por ser mulher de presidente, não tem salário, né? Nem cargo público. É a primeira dama, beleza, mas não tem nenhum cargo público. Até porque ela não foi eleita, mas beleza. Então, a Janja foi 6 dias antes para a Rússia para passear com dinheiro e a verba pública, simplesmente porque ela é quem? A mulher do presidente. Olha lá, comemoração dos 80 anos da vitória, tudo isso aí mesmo. Janja viajou a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira. A aeronave é o maior veículo com capacidade para 238 passageiros. E aqui no Estadão, isso aqui foi a Globo, aqui no Estadão,
Vamos ver quantas pessoas ela levou aqui, ó. Janja não foi sozinha à Rússia e não há evidências de que ela seja vigiada por norte-americanos. Não, isso aí não quero saber agora. Depois a gente pode ver isso daí. Por que os americanos estão vigiando a Janja? Mas aí, vamos ver se eles têm aqui com quem que ela viajou. A primeira-dama saiu do Brasil em 2 de maio e chegou à Rússia no dia seguinte. 4 dias antes do Lula. Lá dizia 6, aqui dizia 4. O avião cabe 238 passageiros. Ao menos 2 servidores da presidência, que a imprensa aponta como integrantes da equipe informal da primeira-dama, viajaram para a Rússia e retornaram ao Brasil em veículo oficial nas mesmas datas que a Janja. Sobre o assunto, beleza, aqui e aí não foi dado mais informações, mas que ela estava passeando na Rússia, estava. A imprensa mostrou que Lula levou Janja e mais 220 pessoas ao Japão a custo de 4,5 milhões em março. Beleza, o presidente tem que ir com situações oficiais, tudo isso daí, mas a questão é, essa viagem, essa ida antes dela para lá, custou quanto? Porque se ela vai com o presidente, estamos em uma visita oficial que tem, você pode estar de acordo ou não, que Lula vá lá prestigiar esse aniversário junto com Putin e outros presidentes aí, tava o Xi Jinping da China. Porém, isso é uma outra questão. É uma questão de que blocos políticos se aliaram, tudo isso daí. Não é patrimonialismo. Agora, a Janja viajar antes para ficar passeando 4, 6 dias antes, isso daí sim é patrimonialismo. É usar o público para interesses privados. Olha aqui, tem um site, Janjômetro. Engana ao atribuir gasto do governo. Não, mas eu quero ver o Janjômetro. Tem Janjômetro? Ah, não. Agora eu vou buscar. Peraí. Vamos ver aqui. Janjômetro. Massa, o Brasil pelo menos tem piada. Olha isso daqui, os caras criaram um Janjômetro. Ah, não, tem que fazer cadastro. Mas ó, medindo quanto ela esbanja do seu suor. 117.250.501,73 reais. Tudo isso ela gastou até agora. Caraca, mas eu não quero fazer um cadastro. Vamos ver ali se tinha no Instagram. O Janjômetro no Instagram. Caraca, é muito dinheiro, né? Janjômetro foi feito pelo deputado Guto Zacarias. Que boa sacada, cara. Os caras fizeram um janjômetro aqui, mostrando justamente esse problema do governo Lula entre o público e o privado. Aqui é para ajudar a página. Aqui, ó. Governo Lula pede arquivamento da ação contra viagens da Janja. Senhores. E aí? Isso daqui não parece... tá bom. Foi uma visita oficial de Estado, mas é muito de relação pessoal, né? Mas beleza. Mas daí a gente já não pode enquadrar como patrimonialismo. Ó, em Paris, hotel de luxo de Lula e Janja custou 628 mil. Poderia ficar num lugar mais barato? Poderia, mas ainda não é patrimonialismo. Aqui, ó. Aí, esses gastos aqui foi na custa de quem? Isso aqui talvez poderia se enquadrar, hein? Aí estamos falando de problemas justamente disso daí. Beleza, vamos voltar aqui no nosso vídeo e continuar esse conceito aqui, que ele vai construindo o conceito de patrimonialismo no Brasil e como é tão comum nos dois espectros políticos, ou seja, na esquerda e na direita. Janja no exterior é uma confusão. Ela acha de fato que aquilo que pertence ao bem comum, na verdade, pertence a ela. Essa confusão. Então, é muito tranquilo esse devido apontamento. O Weber, só para não deixar passar, ele vai apresentar, pelo menos assim, no sentido de desenvolvimento, mais uma boa camada de discussão que tem alguma presença dentro da realidade brasileira, que é o sultanismo. Mas espera aí, no Brasil não tem sultão. Depende. Nós não temos, no nosso país, uma estrutura de dominação também atrelada em processos de tradição, de sujeição. Isso de sultanismo faz parte da dominação tradicional de Max Weber. Temos também. E o Weber, quando ele fala do sultanismo, ele vai por essa linha. Como aqui nós precisaríamos entrar em mais agentes,
Porque numa perspectiva weberiana, aqui simplificando o debate, eu poderia colocar exemplo o Edir Macedo como um patrimonialista envolvido com sultanismo. Mas Não é envolvido com satanismo. Poderia ser também? Poderia. Mas é sultanismo, de sultão. Lá aquele modelo que é mais praticado no Oriente Médio, norte da África e por aí. a marcha política envolvendo a igreja protestante A, o sujeito B. Então, o sultanismo é uma base conceitual, não significa sultão. Ok, são estruturas de dominação apresentadas por Weber. Como é que ela se mantém? Né? Como é que ela se mantém? Aí o Weber fala de estrutura carismática. Ó, esse seria outro tipo de dominação, dominação carismática. No Brasil, muito empregado, e podemos que desses dois tipos de dominação, o Bolsonaro e o Lula exercem. O que é carismática? O que é uma estrutura carismática? Por isso que quando a gente fala que o Bolsonaro e o Lula exercem essa função, aí a gente vai ver que, apesar dos tipos ideais ali, criados por Weber para analisar a sociedade, você vai vendo que na prática é tudo misturado, como o próprio Weber vai dizer, realmente tudo misturado. Só que como a gente já entende o conceito, a gente vai vendo a aplicação e vai entendendo o que está acontecendo. Aquilo que se fundamenta na crença nas qualidades excepcionais, heróicas, sagradas, exemplares, sobrenaturais do líder. Ai, mito. Ai, meu presidente. E, meus queridos, isso aqui, estamos em casa, né? Os eleitores mais cativos de Lula e Bolsonaro não partem do entendimento de que os respectivos líderes, né, são pessoas heróicas, sagradas, exemplares, enfim, são. Não, eu vou ter que mostrar, por isso que é um react dos conceitos para a gente ir entendendo junto, mas eu gosto de ir vendo umas coisas aqui que vão deixando mais claro. Deixa eu pegar um vídeo aqui do Lula, quando ele foi preso, na verdade seria momentos antes dele ser preso. Lula, não, a ideia, o que ele lançou? Que ele não era mais uma pessoa, é uma ideia. Será que ele se acha? É o novo Gandhi? É o novo... é o novo Jesus? Para que não seja uma pessoa, seja uma ideia, tem que se achar isso daí, né? Aqui, ó, aqui a imagem está melhor. Vamos ver. Sente, não pense que eu sou contra a Lava Jato, não. A Lava Jato... Jovem Pan, por favor, não me derrube. Deixa eu ver aqui. Entrou muito novo. Terminou com a Dilma. É a fotografia. E vou atender a minha prisão. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou atender o mandato deles. E vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade. Não vai ficar travando agora. Eles acham que tudo que acontece nesse país fora Globo. Acontece por minha causa. Aí depois o pessoal diz que a Globo é lulista, o Lula gritando fora a Globo ali, viu a faixa? Eu já fui porque na Lava Jato a Globo meteu o pau no Lula mais que tudo. Condenado a 3 anos de cadeia. Da hora da onça beber água e os camponeses mataram um fazendeiro e eles acham que essa frase minha era senha. O que é que eu quero transferir de responsabilidade? Eles já tentaram me prender por obstrução de justiça. Não deu certo. Eles agora querem me pegar numa prisão preventiva. Eles sabem que tem muita gente tentar evitar que eu ande por esse... Não é... Cuidar mais da educação, leite, feijão e sabe, com as minhas... Essa luta é em busca da cultura. Cadê a parte? Porque eu vou provar. Um beijo, querido. Pelo que você... Porque eu vou provar. A mãe já fez o pescoço por mim nesse tempo. Porque eu não sou mais um ser. Olha a ideia que ele lança aqui de que ele é o novo Jesus. Vamos ver. E são milhões de corações. Não adianta.
eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Eu sou uma ideia. Uma ideia misturada com a ideia de vocês. Os poderosos. Pegaram a visão? Pegaram a visão, né? Pegaram. Tá, eu sou uma ideia. Aí agora eu vou ter que mostrar aqui o do Borso. Vamos ver aqui o Borso. Aí a galera gritando como fosse o novo Jesus. Olha aqui, ó. Mito. Mito. Só põe mito aqui que aparece muita gente. Vamos ver. Olha lá. Bolsonaro. Mito. Galera. Aí. Aqui vários videozinhos. Até tem umas piadinhas aqui, né? Vamos ver aqui. Só os videozinhos curtos, vamos ver. Ai, mito, meu presidente. Como fala o Nando Moura. Ai, continuemos. Então, colocando em ordem, patrimonialismo, Max Weber pavimentou, certo. Max Weber, intelectual alemão, enfim, pavimenta. O patrimonialismo, uma estrutura de dominação, que enquanto processo histórico, tem modos, patriarcalismo e outros mencionados. Ok? Sendo, portanto, o patrimonialismo o modo aperfeiçoado dessa conjugação. Ok. Essa conjugação mantém-se como? A famosa dominação carismática. Ou seja, aquilo que se fundamenta na crença, nas qualidades excepcionais, heróicas, sagradas, exemplares ou sobrenaturais. Vamos ouvindo aqui, eu vou botar uma aguinha, mas vamos ouvindo. De um líder. Esse carisma. E notem, o carisma weberiano é aquilo, Henrique e audiência, que vai gerar o insight no Sérgio Buarque de Holanda para o famoso homem cordial. O cordial do Sérgio Buarque é o carisma do Weber. Jeitinho brasileiro. Não é cordial porque o sujeito é gentil, doce, etc. É cordial porque ele é refém, ainda que não se reconheça como tal, dessa estrutura carismática. Ele é um sujeito mais afeito, disposto a essa dominação carismática. Então você vive num país, exemplo, que não tem nem saneamento básico pleno, mas você acredita de fato na índole reta e ilibada do seu político de estimação. Não importa o que seja feito. Não importa, não importa. É assim. O Flávio Bolsonaro pode elogiar, né, o Zanin. Bolsonaro indicou o... Como é que é? O Nunes Marques, esse mesmo, né? Enfim, o Nunes Marques, o Mendonça. Então, assim, não, ele tem um plano, tem um plano. Xadrez 4D. São só tic-tac, 72 horas. Vai acontecer. Aí nós encontramos a fundamentação da tal legitimidade. Como é que essa figura política para Weber se legitima? A patriarcal, patrimonialista, etc. Como? Através da devoção pessoal, emocional à sua figura de líder. Afinal de contas, e o Weber trabalhava com essa ideia, tal político tem uma missão. Ele recebeu uma missão. Ele percebeu que ele tem uma missão. Então, vamos lá. Patrimonialismo, confusão entre o público e o privado. Eu aceito essa confusão, eu aceito esse domínio, porque ele sabe, ele percebeu que ele tem uma missão. Então é natural que ele confunda e que o meu processo de observá-lo também seja confuso. Eu vou enxergá-lo como alguém que tem uma composição, um desenvolvimento, uma legitimidade que eu não posso observá-la com as ferramentas, digamos assim, pessoais do Estado. Ele não é assim. Política brasileira, exemplo, Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele retirava o sanduíche do casaco. O casaco, assim, o blazer, cheio de caspa. E retirava o sanduíche. Eu vou ter que mostrar essa imagem. Vamos lá, mais imagens. Era Bolsonaro comendo pastel, era isso? Bolsonaro comendo pastel. Ele vai falando, eu vou lembrando das coisas que a gente vê, né? Era isso?
Mostrar que é do povo, simplão ali, ó. Tá pelando. Aqui, Cai. espera um pouquinho. Espera um pouquinho que isso daí foi feito agora. Eu permito que eu tire uma foto com o senhor também? Vai lá tirar uma foto? Desce, ele desce. Aqui é sacanagem, o cara não pode nem comer em paz também, né? Vai deixar? Vai lá tirar. Tá pelando. Ai, ai. E as pessoas ali, nossa, ele é simples. Getúlio Vargas era um homem do povo, parecia de bombacha, chimarrão, o homem do povo. Bolsonaro, um homem do povo, Lula do povo. A cada 4 anos, candidatos à presidência vão comer o tal pastel. Não é verdade? Então, assim, aí tá aquela foto maravilhosa do sujeito com camisetinha do Partido Novo, né? Assim, aí. Não, nossa, assim. Então, enfim. Apesar que, tirando esses outros aí, no caso do Lula e do Bolsonaro, eles são assim mesmo, mais simplão. O Bolsonaro muito mais do que o Lula. O Lula já foi. Mas aí eu acredito que nessa questão aí não foi uma jogada patrimonialista, nada disso, não. É ele mesmo, mas são aproveitados esses momentos também para divulgar isso daí. Aí você usa uma imagem de algo ali que é assim mesmo e aí você divulga. Para o pessoal dizer, ó, ele é como a gente. Apesar de que eu acredito que ele seja assim mesmo. É só usar da sua imagem. Imagina esse sujeito com a boca na chavasca. Enfim, parênteses feito. Mas assim, o ponto é, o caso é o seguinte, existe isso, existe. Então assim, o Flávio Bolsonaro comprou lá a mansão lá de milhões e tal, mas o Bolsonaro e o seu café da manhã com leite condensado e as suas camisas de futebol, etc. Não, ele é um homem do povo. Enfim. Então, existe o fundamento da legitimidade a partir desse carisma, o carisma estruturado na devoção pessoal e emocional à figura do líder. Porque ele tem uma missão, ele percebeu uma missão, ele sabe, ele tem um plano. Então, isso aqui é uma das coisas que faz com que muita gente, tanto do Bolsonaro como do Lula, não vê nenhum erro cometido, não vê nada que poderia ser melhorado, porque aceita que tudo que fez foi correto e tudo que faz e pode fazer o que quiser. Eles praticamente só falta abrir a boca, ai, caga em mim, vai, mito, Lula. É praticamente isso. Porque devido a essa ligação emocional, aceita tudo que faz o seu líder, porque está ligado a ele emotivamente. É aquele ali, ele é o salvador, ele é o mito. É o novo Jesus. Escutávamos isso em 2022. Inclusive, tem aquele vídeo que eu tantas vezes replico no meu Instagram, do Queiroz, o famoso Queiroz. Entenda bem, então é uma coisa, não é que eu odeio o Bolsonaro nem o Lula. Como sabe aqui, o nosso lema do canal é que a gente não é nem Lula nem Bolsonaro e a gente não tem político de estimação. Isso não quer dizer que eu não posso votar no Bolsonaro no momento ou não votar no Lula em algum momento. Pode ser que não, é mais fácil que não. Mas a questão é assim, é que a ideia que eu trago esses temas aqui, por exemplo, de patrimonialismo e outros temas estruturais da política brasileira, é para que a gente possa entender e fazer essa escolha racional e, independente de escolher um ou outro, essa escolha possa ser feita de uma forma crítica. Ah, beleza, votei. Não, mas não estou de acordo com isso. Isso aí não, mete o pau, reclama, entendeu? Vai para cima. E não, pode fazer tudo que isso aí faz parte de um plano, é uma jogada. Não, Lula é inocente, nunca fez nada, é o melhor presidente da história do Brasil. Não, né? Não. Queiroz, né? Ele bate continência, ele fala, confia no capitão, o capitão tem um plano, ele tem um plano. Então, é assim. Bolsonaro indica Renan Bolsonaro para ser, né, político. Não, confiem, o capitão tem um plano. Tem um plano, confia. Renan. É o Renan Bolsonaro. Não, ele tem um plano. O Lula tem um plano. O Lula disse, né, que, parafraseando ele, que o Brasil tem uma estrutura de dependência dada por Deus para que justamente ele cumpra essa missão de melhorar a vida do povo. Enfim, tem um tom escatológico. Aí nós temos, claro, né, tudo isso reverberando no quadro administrativo. Então, por exemplo, o político patrimonialista ganhou. Ele ganhou como? Fundamentado numa legitimidade devocional. Uma vez que ele venceu, o que ele monta? Ele monta uma equipe administrativa, formada por quem? Discípulos, apóstolos, seguidores, que são escolhidos a partir do quê? Confiança pessoal, lealdade, dependência. Aí nós temos vários casos. Peraí, e aqui a gente pensa, isso aqui é um caso do Brasil.
Tem outros países mais desenvolvidos em que isso não era tão forte. Mas podemos ver que nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Neste governo Trump, o Trump montou uma equipe de ministros, que lá se chama de secretários, no qual não foi tanto pela sua capacidade, habilidade técnica, senão pelo seu grau de lealdade para com ele. Vou dar um exemplo. Tem um ministro ou secretário da Segurança dos Estados Unidos, melhor dizendo, secretário da Defesa. Vamos colocar aqui, ó. O nome dele é Pete Hegseth. Tá vendo ele aqui, ó? É esse carinha, bonitão, tal, Pete Hegseth. Ele foi do exército há algum tempo? Foi. Mas ele é um veterano do exército que ele chegou só até o nível de coronel no exército. Aí trabalhava em uma TV como comentarista, tudo, e foi levado para ser o secretário de Estado dos Estados Unidos. A grande questão é, pensando no exército, na hierarquia que tem no exército e no grau de profissionalismo, obviamente, um general, 4 estrelas, acho que vai ter 4 estrelas também nos Estados Unidos, ou 5, uma coisa assim, ele tem muito mais habilidades, conhecimentos para ocupar esse cargo do que alguém que só chegou até coronel e também se desvencilhou, se apartou do exército. Mas aí, por que o Trump escolhe ele, assim como vários de outros seus secretários? Justamente por essa questão patrimonialística de... O que está colocando aqui? Essa questão patrimonial... vamos lá. Essa questão patrimonialística de lealdade. Você vai ser leal a mim, não é ao Estado, é a mim. Até porque, quando ele tentou alguma coisa lá no outro mandato, o exército bloqueou ele e disse que ele estava ali para defender o Estado americano, não a ele pessoalmente. Isso está crescendo tanto nos Estados Unidos que, para você ver a relação patrimonialista, o Qatar presenteou o Trump com o quê? Um avião de 400 milhões de dólares. Olha aqui, eu quero que você veja junto comigo aqui, ó. Presente do Qatar que uniu os apoiadores e oponentes do Trump. Aqui, ó. A família real do Qatar planeja doar o luxuoso Boeing 747-8, avaliado em 400 milhões de dólares. Aí você, mas aí não tem culpa, os caras quiseram doar. Beleza? Beleza. Então vamos à outra parte aqui. Vamos ver. Criptomoeda do Trump e da Melania. O que ele fez? Durante a sua presidência aqui, ele criou, um pouquinho antes, mas criou uma moeda, uma criptomoeda justamente dele e da sua esposa, que você pode comprar. Depois da cripto do Trump, Melania lança a própria criptomoeda, moeda meme batizada em nome do republicano, causou frenesi nas compras no mercado e antecedeu o lançamento de ativo da futura primeira-dama. Horas antes de voltar à Casa Branca com o marido, o presidente eleito dos Estados Unidos, Melania Trump anunciou pelas redes sociais o lançamento da própria criptomoeda. A moeda meme Melania, dólar Melania, foi divulgada a público na esteira do sucesso do meme coin, Trump Coin. Entende? Isso daqui é mistura? E aí você acha, tá pouca mistura? Não é tanto assim? Estou exagerando? Não. Aí aqui, ó. Jantar para quem comprar mais criptomoedas do Trump. Entendeu? Então não importa quem que você é. Se você fosse, não sei, russo, chinês, iraniano, se você foi uma das pessoas que mais comprou a moeda do Trump, você tinha direito a jantar com ele. Trump chegou de helicóptero, vindo da Casa Branca ao Trump National Golf Club, nos arredores de Washington, do lado de fora, dezenas de manifestantes protestavam contra tudo isso daí. Senadores, durante o jantar, Trump deu um discurso de um púlpito com selo presidencial e tudo mais.
Então você tinha um jantar com o Trump caso você fosse um dos que mais comprasse dos 200, né? Dentro dos 200 que mais comprasse a criptomoeda do Trump. E se você fosse um dos 25 desses 200 que mais deu dinheiro, tinha um jantar ali, uma situação mais exclusiva ainda com ele, independente de que país fosse, de onde você é, quem você é. Se isso não é patrimonialismo, o Bolsonaro e o Lula aqui ficam no chinelo perto do patrimonialismo do Trump. Estamos exportando algumas práticas políticas brasileiras bem interessantes. Né? Então você não monta um quadro, independentemente de quem seja o político em questão, você não monta um quadro, uma estrutura política, levando só competência em primeiro lugar. Não faz isso. Então, por exemplo, eu sou um sujeito que fui apadrinhado pelo Bolsonaro para ser responsável por uma pasta importante. Eu tenho a liberdade de dizer que o Renan Bolsonaro é incompetente? Não tenho. Não tenho essa mesma liberdade. Não importa a competência. Lula, mesmo processo. E assim a gente segue. Não significa, claro, que dentro da complexidade do nosso Estado, todas as pessoas indicadas sejam incompetentes. Não é isso. Ou sejam desqualificadas. Mas um silêncio, uma certa tolerância, uma certa complacência e aqueles mais exagerados, uma lambeção de saco, tudo isso nós vamos encontrar. Cague em mim, vai. O ponto é, o quadro administrativo ele não é formado em primeiro lugar por uma questão técnica. Ele é formado em primeiro lugar como linha de distribuição de poder por discípulos, resumidamente. Então, o patrimonialismo ele já se estrutura no elemento devocional, o povo aceita. Depois, eleito, o que eu faço? Vou montar o meu aparelho de Estado, organizado como quadro administrativo devocional. Ponto. Ou você está com o capitão, não está com o capitão. Ou você é do Lula, ou você não é do Lula. Não importa o nível de competência. Não importa. Isso fica em segundo lugar. Aí nós temos, claro, né? O quê? Uma estrutura contínua de utilização do Estado para esses fins. Por exemplo, o que é o famoso presidencialismo de coalizão, a distribuição de ministérios, etc. Eu vou organizar o Estado para poder me acomodar aqui. Porque eu não quero gerar uma instabilidade, eu vou distribuir o patrimonialismo. Isso gera, para Weber, a famosa dominação burocrática, que é uma nova etapa. Uma nova etapa de dominação. Então, Weber vai trabalhando com a ideia da dominação. Eu não sei se gera. Eu havia entendido em Weber que a dominação burocrática, ela se diferencia dessas outras, porque ela tenta quebrar com o patrimonialismo, no qual se cumpre, se obedece à lei, se faz o que está na lei, como no funcionalismo público, e não o que pede o patriarca, o líder carismático e nada disso. Então você não passa ninguém na fila do transplante antes que outros, porque você tem que seguir os protocolos. Isso seria a burocracia. Bem no sentido progressivo. Então o político foi eleito, tem essa legitimidade, etc., esses elementos já comentados. Eleito, montou o seu quadro. Esse quadro de devoção, para não gerar uma instabilidade, ele monta a sua coalizão, porque ele não quer gerar instabilidade. Isso gera o quê? Lá na frente, a dominação burocrática, que não está na premissa, como a dominação patriarcal, por exemplo, mas está no efeito. Estou sendo claro, tá aqui, Henrique? Sim. Então, o Henrique achou que estou claro, então a opinião de vocês... Essa parte eu vou dar uma olhada ali, mas eu acho que é diferente, igual eu disse ali. Não me importa. Aí, corta. Então, maravilha. Simplifiquei Max Weber aqui. Tem sentido com a realidade brasileira? Temos. Claro que tem. Claro que tem. Temos não, né? Tem. Aí, um conceito tão importante que se relaciona com a história brasileira, vários intelectuais vão olhar patrimonialismo, isso aqui faz sentido. Porque Weber, Marx, Durkheim, Augusto Comte, são sociólogos, são intelectuais que marcaram e marcam uma presença no debate acadêmico. Aí vamos lá. Cronologicamente, o primeiro que eu quero trazer é Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda olha para a premissa weberiana, pega o conceito de patrimonialismo e ele o interpreta não como um tipo de dominação necessariamente política, mas como a estrutura mental que montou o brasileiro médio. Então o brasileiro médio ele é cordial porque ele vai votar pelas razões apresentadas, ele não percebe ou ao mesmo tempo não contesta se foi o seu político o eleito
Ele não vai contestar a burocracia que o domina. É um nível de confiança, um nível de tolerância nessa confusão público e privado. Então, se o Lula quebra um Aí tá o homem cordial. protocolo, o sujeito eleitor do Lula, vassalo, opa, tudo bem, enfim, faz É o painho, é o painho. parte, é uma gafe. Bolsonaro quebra um protocolo, grita imbrochável no 7 de setembro de 2022, tudo bem, vou gritar com ele, imbrochável, Mito. imbrochável. Não, mas é o bicentenário da nossa independência, não importa. Cara, bicentenário da independência do Brasil. Que merda foi aquilo, viu? Que merda. Eu preciso exaltar Cadê a exaltação da nação, realmente? A pátria, o Estado. o falo do mito. Então, é um cenário assim. Então, o Sérgio Buarque pega o conceito do patrimonialismo, ele não vai, dominação aqui, dominação acolá, não. Parei. Isso aqui é, em alguma medida, aquilo que molda o brasileiro médio. O brasileiro médio, ele é cordial porque ele é patrimonialista. Ou seja, o brasileiro médio, esse cordial, ele é movido pelo afeto. Ele é movido pelas emoções. Tanto que cordial, né? Pensem no cor latino, cordial. Há uma confusão na maneira de interpretar o Sérgio Buarque. Afinal de contas, o cordial ganhou uma roupagem meio russoniana, como o brasileiro um bom selvagem, um homem bom. Não é isso, é um homem ingênuo, movido muitas vezes mais por sentimentos e instintos. Se não fosse assim, na média, as nossas eleições seriam bem mais diversificadas. Elas não são. A retórica política ela é basicamente a mesma. E não é a mesma de 20 anos para cá. Não, ela é a mesma. No campo da estrutura, ela é a mesma. Os jingles, etc. O Getúlio Vargas, ele era ministro do Washington Luiz. Aí ele se candidata. Perde por Júlio Prestes. Aí o que ele faz? Ele e outros. Dá um golpe e toma a presidência. A Revolução de 30. E ele falava, os políticos, a República Velha. Mas espera aí, você era ministro do Washington Luiz, o presidente que você acabou de retirar do poder. Você O mais incrível é que as pessoas acreditam. O cara fala os políticos da República Velha, tá? Aí o outro fala, eu sou outsider, 27 anos sendo deputado. Tira o Washington Luiz do catete e você está dizendo os políticos da República Velha. O Getúlio foi ditador durante 15 anos, porque eu trabalho com a ideia que o Getúlio foi ditador desde 1930, tem gente que separa, não, foi ditador. Cara, eu trabalho com essa ideia também. Pra mim ele foi ditador desde que ele deu o golpe ali e tomou o poder. Ditador desde 37, eu não trabalho nessa linha. Aí, o que aconteceu? O Getúlio saiu. Foi convidado a se retirar. O exército que tolerou ele falou, agora já chega, cai fora. Aí isso por militares. Aí nós tivemos uma eleição. Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. O Dutra era quem? Ministro do Vargas. Aí, aos 48 do segundo tempo, aparentemente seria uma eleição equilibrada, o Vargas apoia o Dutra. O Dutra tinha sido ministro do Vargas. O Dutra ganhou. Começa a criticar o governo anterior, que ele era ministro, que era o governo do Vargas. Aí o Vargas vai suceder o Dutra, que é a eleição que inclusive se encerra enquanto mandato em 54, com a morte do Vargas. O que vai acontecer? O Vargas espezinhava o Dutra. Mas o Vargas apoiou o Dutra foi ministro do Vargas, entendeu? Já ouviram aquela maravilhosa expressão dos Mamonas Assassinas? Me convidaram para matar o de suruba, era política brasileira. Não, que ele pôs isso aí. Isso eu peguei o exemplo do Vargas, peguei o exemplo do Dutra. Temos mais casos. Exemplo, né, dentro desses cenários assim de hipocrisias, né? O Ulisses Guimarães, ele apoiou o golpe de 64, ele tinha uma relação política estreita com Costa e Silva, o Marco Antônio Villa chegou a trabalhar com a ideia de que o Ulisses Guimarães apoiou o AI-5, aí o Ulisses Guimarães chega na década de 80 com a Constituição de 88, dizendo a democracia voltou de noite da ditadura. Então, E alguns dizem que ele foi o cara fundamental que praticamente escreveu aquela Constituição, com concessões sim, mas ele é o pai da Constituição de 88. Nível de teatro. Aí ele é o doutor Ulisses, o nosso símbolo da democracia, da Constituição. Foda-se se ele apoiou o golpe. Não, nada disso importa. O JK apoiou o golpe de 64. Alguém lembra disso? Não. Lacerda também. O PTB, que era o partido do Jango, uma parte do PTB deu respaldo pro golpe. Vocês lembram disso? O mesmo PTB, vinculado historicamente ao varguismo, etc. Então, moral da história.
Para o Sérgio Buarque de Holanda, eu dei toda essa volta, esse homem cordial, ele não consegue pensar em perspectiva. É efeito emocional. É efeito emocional, é o jingle, é assim, Lula lá. Não Lula lá, brilha uma estrela. E aí vai, senão. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste. fizeram o jingle. Se o Lula for candidato, vão fazer de novo, entendeu? Lula lá, brilha uma estrela. E que é um jingle, convenhamos, né? Maravilhoso. Mas assim, o ponto aqui é o seguinte: no mesmo processo, o Brasil no mesmo lugar. O Lula cheio de problemas, de questões para explicar. Não. Dane-se o petrolão, etc. Lula lá. É isso que nós precisamos. Então, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus. Você pode confiar. Defende a família. Isso eu não tenho dúvida. É o Messias, afinal é Jair Messias. Então, assim. Que defende a família. Então, final da história. O homem cordial é um homem sujeito ao patrimonialismo, segundo o nosso Sérgio Buarque. Sérgio Buarque, pai de Chico Buarque, que estava lá no Lula lá. Sérgio Buarque foi um monumento de historiador. E eu gosto do Chico Buarque. Chorem. Negativem o vídeo, em defesa de Chico Buarque. Então, o que é esse cordial? Sintetizando. O brasileiro médio tem aversão, segundo o Sérgio Buarque, à impessoalidade na maneira de gerar o poder. Ou seja, se o brasileiro médio, segundo o Sérgio Buarque, Que daí seria o processo de burocratização impessoal. aversão à impessoalidade, logo o brasileiro quer o patrimonialismo. Ele quer a confusão entre o público e o privado. Porque o brasileiro médio não quer a impessoalidade, não quer o formalismo. Quer o carismático, é isso. Você tá bom. Quer o carismático, Henrico. Ele quer isso, ele quer a bagunça, ele quer a janja. Ele quer, Ele quer a janja. sim, ele quer isso. Ai. O que acontece? Isso gera, segundo o próprio Sérgio Buarque de Holanda, uma confusão histórica entre o tesouro público e o patrimônio pessoal. Então, assim, Ah, joias. Ah, o tanto de coisa que o Lula levou quando deixou a presidência lá pro Instituto. E aí vai, né? político brasileiro que não tenha sido corrupto, olha, é um desafio. Agulha no palheiro. Agulha no palheiro. Em diferentes níveis. Estamos diante de mais um caso, né? Agora é o INSS. É mais um caso. No meio disso, quantos outros assuntos? O INSS não é um assunto nacional. O assunto nacional é o quê? Dependendo da ordem do dia, do horário, do veículo. O mundial, entre os clubes, que eu estou na torcida para que todos os brasileiros percam. Estou na torcida. Inclusive, no Pacers perdeu, né? Eu falei no encontro passado que eu estava torcendo para o Pacers. Reggie Miller. Infelizmente, o Pacers perdeu 4-3, mas o OKC mereceu. O Shea joga demais. Tudo bem, mas eu sou o Philadelphia e ano que vem eu espero ver o meu Philadelphia nos playoffs e bem, Joel Embiid saudável, parênteses feito. Ponto aqui é. A confusão entre o público e o privado, isso aí acontece dentro do quê? Ó, grana. É um assunto? Não é. É banal. Tanto que o nível de comparação. Rachadinha. Não, mas olha só, o PT roubou muito mais. Tá tranquilo. Não, ele pegou, não, tudo bem. A deputada tal pediu. Eu vi um vídeo disso hoje. Pediu que ela foi para um casamento. Vamos ver o que importa é que ela é conservadora. Ela foi para um casamento, ela foi para um hotel, fez stories e tal. Aí ela pediu o quê? Olha, então você tem que me reembolsar a minha hospedagem. É porque deles gastam e levam a nota daí pra ser reembolsado como gastos feitos pelo deputado pelo trabalho legislativo, de visita, fiscalização, tudo isso. Casamento. Aí vem o sujeito, mas é só R$2.000, a Janja pediu. Então não dá pra discutir valores com você. Você não discute princípios. Você tolera a confusão entre o tesouro público e o tesouro privado. Eu tolero. Aí o Sérgio... Não é por ser mais ou menos que deixa de ser corrupção e que deixa de ser patrimonialismo. Buarque fala de mais uma coisa. A ideia da familiarização. Eu sou meio gago? Eu sou mesmo. Sabe disso, né? Pessoal, isso é uma coisa que não é todo mundo... Eu sou meio travado. Eu acho que o meu gago tem um problema aqui com a língua que fica entre os dentes. Tem um nome pra isso na fonoaudiologia, alguma coisa assim. Mas não consegui dar jeito ainda. Sabe? Eu sou meio gago.
Sou meio gago. Tanto que existem, cara, com a técnica de anos dando aula, tem palavras que eu não falo. Aham. Mas é que assim, ó, eu não falo com medo de começar a gaguejar aqui. Entendeu? Mas tem Eu falo e gaguejo. palavras que eu não falo. Atalhos. Certa vez eu fui ler na missa. Henrique, eu tinha que ler Misericordiosa. Eu juro pra ti, eu errei umas 6 vezes, que você fica nervoso, né? Eu errei a primeira, e errei assim, nossa, e aqui, ó. Salmo, e nossa. Trincheira. E quando eu percebo que eu vou gaguejar, eu reconstruo a frase no meio da exposição. Faço isso há anos. Ah, reparem isso. Ponto é, a familiarização do poder. Então, o eleitor médio, segundo o Sérgio Buarque, ele acha que ele participa daquilo. Então, ele é completamente desassistido. Sustos terríveis, insegurança, enfim. Mas ele acha de fato que ele está envolvido, que ele faz parte, que ele importa. Ainda, quando eu penso na familiarização, eu posso interpretá-la num outro ângulo que o Sérgio Buarque também abordou. As famílias longevas. Né? Que vão ficando no poder, a estrutura, por exemplo, o Collor, o vô dele, participou na Revolução de 30. Não sei, eu acho que foi o pai dele, era senador, deu um tiro e matou outro senador dentro do Senado. Então, vai passando de geração em geração aqui. Tem um livro, quero ver se eu busco depois pra gente trabalhar melhor, que fala justamente da genealogia do poder no Brasil, como em cada estado tem estruturas familiares que se perpetuam no poder, que a gente acha que muda, mas ao final não muda muita coisa, que os novos políticos eles acabam tendo que se associar a essas famílias que estão no poder, e as novas famílias que vão crescendo também no poder a nível nacional, eles vão se aliar com as antigas que mantêm esse poder nacional e vão estabelecendo a sua própria dinastia genealógica, como os Bolsonaro. Os famosos coronéis. O coronel, diferentemente do que muitos possam interpretar, não é estereótipo do político nordestino. Porque existe esse estereótipo, né? Meio... Nada, que no sul tá cheio de coronel também. Disseminado. A cultura coronelista é uma cultura mais nordestina, etc. Não. O Ciro Gomes. O coronelismo inchada e voto, muito bem desenvolvido, né? No livro com este título, né? Pelo Vitor Nunes Leal, é um fenômeno também da nossa política. É uma maneira de enxergar o patrimonialismo a partir de outras práticas. Por causa disso que eu escolhi o Oliveira Viana, que daqui a pouco eu falo. Porque o Oliveira Viana, ele não interpretou o patrimonialismo enquanto conceito, mas ele está, digamos assim, um passo anterior, no sentido de cronologia, do Vitor Nunes Leal, que é o autor de Coronelismo, Inchada e Voto. Bem, as famílias poderosas, longevas, né? Temos vários exemplos. Família do Collor, os Ferreira Gomes, então, família do Fernando Henrique Cardoso, que em algum nível participa do poder. O que vai acontecer? Qual é o efeito prático disso? O Estado brasileiro fica com obstáculos à sua organização burocrática. Aí temos a dominação burocrática do Weber. Então não se moderniza. Afinal de contas... Que a modernização do Weber seria justamente deixar de lado o patrimonialismo e todos atuarem segundo os protocolos estabelecidos pela lei. Persistência do homem cordial e da lógica patrimonialista. O que vira, né? Um verdadeiro entrave, né? Dois entraves, né? A plena modernização do Estado brasileiro, a consolidação de uma burocracia eficiente, impessoal, meritocrática. Dá uma espreguiçada aí, que é longo, mas eu acho que vale muito a pena, tá? É um aprendizado aqui muito bom. Prática, etc. Para o Sérgio Buarque, isso é uma herança colonial. Falarei sobre a herança colonial, etc., do meu curso sobre História do Brasil Colônia. O link, o André está aí? Está colocando ali os links? Então, fiquem atentos ali ao que o André está informando. Está abrir o link aqui, enfim. Muito resumidamente. Quiser o vídeo dele, vai estar aqui na descrição, né? Você entra, abre o link. Parece bastante interessante. Eu realmente não comprei porque eu não tenho tempo de fazer agora. Mas parece bastante interessante. Preço razoável. Dá pra aprofundar bastante coisa.
Infelizmente, por agora, não tenho tempo, faço tanto curso e tenho trabalho tanto que é complicado. Gente, então, para o Sérgio Buarque, a herança colonial do patrimonialismo se estabeleceu como? Aspas aqui. O Estado português era, em si, um reflexo dessa lógica, onde as células burocráticas eram muitas vezes apêndices do favor real. E o que se chamava de público não era claramente separado do patrimônio do monarca. Essa forma de administrar, baseada em mercês e privilégios, se perpetuou na colônia e continuou a moldar as relações de poder e a estrutura do Estado independente. Faz sentido? Faz. O que o Faoro, que vem na sequência, nos apresenta lá nos Dons do Poder? A seguinte percepção, certo, o Brasil foi descoberto. Aí, a terra pertence a Portugal. Portugal é mantida por um rei. Então há uma confusão entre Portugal e o seu monarca. Logo, o Brasil é descoberto dentro desse processo de confusão, uma herança lusa, aqui resumida de um modo muito simples. Então, Eu acabo bebendo muita água, tenho que pegar aqui. Não fico bebendo aí na garrafa, porque eu acho que, não sei, ficar pegando um garrafão aqui, é mais fácil deixar o copo aqui em cima da cadeira. Mas já acabou o chá, então vamos só na água mesmo. o Sérgio Buarque interpreta o patrimonialismo, o Faoro também o interpreta. Para o Faoro, o patrimonialismo está desde o princípio na história brasileira. Perspectiva, então, do monarca português. Garganta também tem que ficar passando isso aqui, ó. Spray de... Cadê? É bom pra garganta, tá? Ó, spray de mel, própolis e menta. Gostosinho, mas ajuda muito na garganta aqui. Fala muito e a minha não é muito boa, então tem que sempre estar passando um negocinho. Enxerga a nova terra como sua, como parte do Estado, ele sendo a cabeça desse Estado. E aí, o que ele fala então, isso daí, descobrir o Brasil e tal. Chega a galera acreditando que é parte do Estado, por quê? Porque, veja bem, a primeira divisão do Brasil foi em capitanias hereditárias. Você envia um nobre, que vai ser o capitão dali, vai exercer o poder executivo, legislativo e judiciário naquelas terras e ainda vai ser algo hereditário, passado de pai para filho, mais patrimonialista que isso é impossível. A própria estrutura, então, inicial, que é criada pelo rei no Brasil, é uma estrutura patrimonialista. E aí vem até hoje. Logo, o Estado, dentro da estrutura de Portugal, segundo o Faoro, era uma extensão da propriedade privada do governante, sendo esta confusão original uma base do patrimonialismo brasileiro. Para o Faoro, o patrimonialismo é motor da história política brasileira. E aqui ele trabalha com o estamento burocrático. A quantidade de olavéticos que repetiam, né? Estamento burocrático, é uma quantidade completamente, assim, estranha, tendo em vista que Os Donos do Poder é um trabalho bem complexo e que eu duvido pessoalmente, né, que essa quantidade, pelo menos a metade dessa quantidade, tenha lido, analisado Os Donos do Poder. E aqui quando ele fala motor, é aquela ideia que não é do Marx, é antes dele, do Engels, não do Friedrich Engels, que era do Marx, senão do Friedrich, lá o filósofo idealista, de que existe motores que vão fazer a grande mudança histórica, ou filosófica, assim podemos dizer. Então essa ideia vem dali, que trabalha de que isso seria o motor do Brasil, patrimonialismo. Então assim, o que é o estamento burocrático? Um grupo social que detém o poder e que mantém esse aparelho estatal. Simplificado. Para o Faoro, isso está na gênese do nosso país, da nossa colonização. Como o Faoro trabalha com a ideia de um motor, tá? Motor histórico, tem um tom determinista, que muitos o criticam. Ou seja, é um motor, o Brasil se desenvolveu em cima disso. O Sérgio Buarque, estrutura psicológica, o homem cordial. O Faoro, um tom determinista, você já nasceu nesse espaço, os novos políticos estão inseridos nele, o império se desenvolveu a partir desse efeito colonial, Primeira República, etc. O que nós temos dentro da ideia, então, do estamento burocrático e desse, digamos, determinismo do Faoro? Os cargos públicos são vistos como mercês a serem distribuídas. Isso acontece até hoje? Sim, acontece. Para o Faoro, herança colonial. Logo, os cargos públicos são distribuídos para fortalecer redes de lealdade e dependência, não como funções impessoais que exigem mérito e competência. A quantidade de gente
que eu conheço. Cara, a nível nacional a gente vê isso, mas se você analisar bem, a nível de prefeitura, município, cara, isso aqui fica mais evidente. Você vê tanta gente que coloca um só para cumprir acordos prévios à eleição. Acordos ali, se você me apoia, eu consigo uma vaguinha ali, essas coisas. Nas prefeituras isso aqui fica muito claro. Que até é intelectualmente preparada, né? Assim, numa média, pensando nessa quantidade e tal, mas que precisa, tá? Reconhecer méritos cognitivos no Carlos Bolsonaro, porque precisa manifestar a lealdade. Ele bate aqui, ele tem uma galera bolsonarista que ele não gosta. E alguns dos filhos também não. E esses dois aí também não sou fã não, nem do Renan, nem do Carlos. O Eduardo, cara, o Eduardo realmente eu acho ele dos filhos que ele tem uma ideia, ele tem uma preparação intelectual, ideológica, agora tá falando de uma visão mais nacionalista, tudo. Ele tem uma ideia de algo, pode estar de acordo com ela ou não, mas ele tem. Agora, ele também é o único que tem. O Flávio ali é um político fisiológico. Agora, esses dois é o pior que tem. Eles não deviam estar na política. Porém, ano que vem, o Carlos vai ser senador por Santa Catarina. Caraca. É o nível de subserviência. Então existe uma apropriação privada do Estado na maneira como os cargos públicos são vistos, né? Mercês a serem distribuídos. Isso acontece? Na realidade brasileira acontece. É exclusividade do Bolsonaro? Não, não é. É exclusividade do Lula? Não, não é. Existe também um monopólio do poder e da legislação. As leis, portanto, não são expressões de uma vontade geral de direitos universais, mas instrumentos de controle e manutenção de privilégios. Por exemplo, a discussão sobre a tal liberdade na internet, enfim, se insere aqui. Independentemente da vontade de uma maioria, seja essa maioria mais abstrata ou menos abstrata, enfim, eu não entro nessa discussão. O ponto é, existe um interesse em manter monopólios. E aqui é onde eu diria que entra o lobby no Brasil, que apesar de ser proibido, vem com força, que é aquela influência que setores da economia fazem aos deputados e ao executivo para que consiga subsídios para o seu setor. Então tem verbas destinadas àquilo ali, ou recorte de impostos para que aquele setor ele se mantenha de forma privilegiada em referência a outros. Então a gente pode citar aqui, por exemplo, a bancada da bala, que justamente faz esse trabalho junto a setores de segurança, a empresa de seguranças, e a bancada do boi, que consegue altos subsídios para o agro, para que realmente pague menos impostos e sejam produzidas coisas mais baratas para o agro, em detrimento de outros setores da indústria. E aí, quem consegue influenciar mais, qual setor empresarial consegue influenciar mais na política, acaba pagando menos no Brasil. De poder, de controle, de legislação. Ou melhor, se beneficiando mais, né? Isso aí é justamente uma mistura entre o público e o privado. É claro que isso nos Estados Unidos é praticamente legalizado. Nesse campo de leis que não expressam a vontade geral, enfim, o que mais eu posso trazer como exemplo? Cara, eu acho que a gente devia exportar esse conceito de patrimonialismo para as universidades estadunidenses, para que eles possam analisar lá, porque ia cair bem para muita coisa que eles já praticam há anos e hoje está crescendo isso mais do que nunca lá, como a gente já viu aqui. Falando nisso, nem falei para vocês, né? O Trump agora criou o telefone do Trump. Os filhos deles lá criaram durante a presidência dele. Então, só vai crescendo essa relação. Nem todo mundo sabe, tá, como de fato o político é eleito no nosso país. Tem gente que realmente acha que a nossa eleição, ela se estabelece assim. Quem tem mais votos é eleito. E não é assim. Tem um voto majoritário para os cargos executivos e ao Senado, e o voto proporcional para vereador, deputado estadual e deputado federal. Uma hora eu vou trazer um vídeo detalhando isso aqui. É chato? Mas é importante saber. Vou trazer uma hora isso daí. Aqui a gente vai trazer todas as coisas chatas que ninguém quer
Ninguém não, uma boa parte da população não quer saber, mas a gente vai trazer aqui porque a minha ideia é pegar essas coisas chatas e detalhando para que aqueles que querem entender possam realmente entender e também possam estar repassando para outras pessoas que muitas vezes não vão buscar isso, mas posso estar passando, explicando esses conceitos para que a gente possa criar uma consciência política muito melhor sem ter políticos de estimação. Por isso que o tema de hoje é patrimonialismo e a gente está aqui há mais de 1h20 minutos e vamos entendendo esses conceitos. Então, quando você vê alguma dessas práticas agora, você, patrimonialismo, cadê? Tá deixando de lado a burocracia que devia ter e tá beneficiando-se patrimonialisticamente. E não é assim. Se nós fizéssemos uma pesquisa, agora aqui, na rua, eu e você, Henrique, vamos lá. Você sabe me explicar como é o sistema eleitoral em outros países? Quantos vocês acham que sabem responder essa pergunta? Quantos que estão assistindo aqui sabem? Então, existe um monopólio de poder. O Renan Calheiros é uma figura popular? Não é. Tem poder? Tem. Davi Alcolumbre é popular? Hugo Mota? Não, mas os caras têm mais poder do que tudo. Ah, Xandão é popular? É popular, mas ao contrário, né? Tem. Ele é um Hoje em dia eu acho que o Xandão não seria eleito nem para síndico de prédio. Eu não sei se algum dia ele seria eleito, na verdade. político que exerce a ação política com, evidentemente, respaldo. No campo da lei, etc. Respaldo legal. Nós temos isso. Aí nós temos o processo de exclusão que o Faoro trabalha. Então, o Faoro vem. A apropriação privada do Estado. O estamento faz isso. Faz. O monopólio do poder. O Renan Calheiros é um exemplo. Ainda, as discussões sobre liberdade, etc., contestar a imprensa, fake news, enfim. Tinha lá a agência Checa. Antes da existência dessa agência, eu pensava que Checa era outra coisa. Certo? É que aqui no Sul eles usam esse nome para se referir a uma parte do corpo feminino. Enfim. Pra quem não sabe aí e tal, que eu morei um tempo no Nordeste também, lá não se usa esses termos, usa outros termos, como de uma bala, tal, que se chupa e assim por diante. Pensamentos. Exclusão da sociedade. O brasileiro médio, segundo o nosso Faoro, não tem acesso ao poder, aos recursos, porque estes são restritos. A sociedade é mantida em uma posição de subordinação e independência. Saneamento básico pleno. O Rio Grande do Sul está, muito provavelmente, diante de mais uma calamidade. Eu espero que não, e caso não aconteça uma calamidade, porque nós já temos dramas, mas caso não aconteça uma calamidade, não vai ser por mérito do político A, B ou C. Não vai ser, não vai ser. Vai ser pela providência, por Deus, mas assim, isso não vai ser graças, exemplo, ao Eduardo Leite, ou no caso de Porto Alegre, ao Sebastião Melo. Não vai ser. O Rio Grande do Sul está ali, está diante de mais uma situação terrível. Hoje, inclusive, a água do Guaíba avançou um pouco mais. Eu morei em Porto Alegre durante 30 anos. O meu envolvimento com o contexto da enchente é um envolvimento muito grande, isso até hoje. Dito tudo isso, o ponto é, nós não encontramos uma estrutura de subordinação e independência? Um ano depois, no contexto enchente, encontramos falta de saneamento básico, um drama histórico na história brasileira, sem dúvida. Estruturas de poder, nosso poder de consumo, terrível, terrível. O café, o preço é absurdo, o ovo, o preço é absurdo, em contrapartida o Brasil alimenta boa parte do planeta. Resolve essa equação. Então, quando você... Peraí, vou pegar aqui. Como é que vai resolver a equação? Alimentamos boa parte do mundo e não temos comida para todo mundo aqui. Você sai da sua bolha social, você percebe tá que existe uma estrutura de dominação. Ainda, se você ganha 3, 4 salários mínimos, você socialmente já está, com todas as aspas, bem posicionado. Só que em contrapartida... Isso que 2, 3 salários mínimos é quase nada. O poder de consumo é muito... Mas para ver a situação do nosso país, né? Muito baixo. Muito baixo. Então, esse é o contexto. Existe isso, segundo o Faoro, como um efeito do estamento burocrático das estruturas de poder que você mantém os dominados e os dominadores. Então, qual é o efeito, digamos assim, ideal de uma política de assistência? E eu, historicamente, sou favorável a políticas de assistência, não como elas são estruturadas, mas como deveria ser, exemplo, o Bolsa Família. Idealmente, eu gosto desse tipo de política pública. No campo da estrutura, no campo da prática, eu tenho uma série de ressalvas. O ponto é, ressalvas por causa do modo como tais políticas são executadas, enfim.
A questão é, qual é o ideal? O ideal é que diminua, não que aumente o número de pessoas beneficiadas. Então, 20 anos e a política continua aí. Significa que uma falha tá, né? idealmente, o número tem que diminuir e não aumentar. E não foram poucas as vezes que eu vi o governo festejar, porque o número de pessoas assistidas aumentou. Temos um problema aqui. Ao mesmo tempo, o Lula, por exemplo, ele se orgulha de ser o homem que acabou com a fome no Brasil, em contrapartida, o número de pessoas beneficiadas aumenta. Peraí que essa conta aqui não está fechando. Essa conta não está fechando. Não, mas essas pessoas deixaram de ter fome, etc. Não, isso aí é retórica. Isso é retórica. Nós temos aqui no campo da estrutura, da semântica política, dois discursos opostos. Mas, enfim, o ponto é, para o Faoro, o estamento burocrático mantém, portanto, uma zona de poder. Dominados, dominadores, uma continuidade histórica. E tal continuidade histórica faz com que, aí vamos ao Faoro, o patronato político se adapte, se mantenha na sua posição de dominante. Valdemar da Costa Neto, o mensaleiro. Que manda no PL, Partido Conservador, contra a corrupção, a favor dos bons costumes e tudo mais. Principal líder político do Partido Conservador, que é o PL. PL que foi base do Lula em 2002. O Valdemar da Costa Neto é um ótimo exemplo de estamento burocrático. Ótimo exemplo. Michel Temer, ótimo exemplo. Insensado como um político que, enfim, fez um bom governo, etc, etc. Mas não é lembrado como vice da Dilma. Na mesma proporção. Claro que eu não digo quem é lembrado por todos desse modo. Até porque eu, pessoalmente, gritei fora Temer em 2018 com muito orgulho. Com muito orgulho. Inclusive no show do Roger Waters. Fez isso. Então vamos lá. O Faoro dedica a sua tese sobre o patrimonialismo, enxergando que tal composição, tal prática faz com que o Brasil siga subdesenvolvido. Para ele, é uma herança colonial, assim como para Sérgio Buarque de Holanda. Eis a importância de estudar o Brasil Colônia. Temos dois autores que fundamentam isso. Para estudar o Brasil Colônia, recomendei meu curso, inscrições até hoje, 23,59. O próximo, Oliveira Viana. Essa mania ariana do Oliveira Viana, eis do famoso Oliveira Viana. Eu citei aqui, né, um trecho do poema A Casa Grande Senzala do Bandeira. Oliveira Viana, intelectual de primeira ordem, no sentido de insights, provocações, etc. O que discutiu, o que desenvolveu, o que pesquisou. Mas não significa que tenha sido intelectual perfeito, nada disso. Tá? Ele tem um trabalho, tem alguns trabalhos que são seminais, mas tem um especial, que é o Populações Meridionais do Brasil, que ajuda na compreensão sobre o patrimonialismo, ainda que ele não tenha analisado o patrimonialismo dentro dessa obra enquanto conceito. Então ele não vem de Weber, mas ele fala de uma prática. E uma prática que dialoga bem com o Faoro e com o Sérgio Buarque. Afinal de contas, em Populações Meridionais do Brasil, o Oliveira Viana trouxe a figura do coronel, a figura que concentra o quê? Múltiplos poderes, fundindo a autoridade privada com a propriedade, a estrutura de dependentes, uma autoridade pública, muitas vezes ilegítima, mas efetiva e afetiva. Então é como se o Oliveira Viana aqui, nessa síntese, fosse a conjugação do Sérgio Buarque com o Faoro, dentro dos tópicos que eu apresentei. Figuras, então, como o famoso coronel, a ideia de dominação pessoal, clientelismo, troca de favores, voto de cabresto, controle político. Cara, isso aqui nas pequenas cidades do Brasil você vê muito ainda. Nas grandes tem também, mas eu acredito que nas pequenas fica mais evidente essa situação de coronelismo, como ainda é forte. A aversão à lei formal, o ato de votar não sendo uma expressão, digamos assim, de cidadania, mas fidelidade pessoal. Tudo isso o Oliveira Viana trouxe. E tudo isso é uma reverberação do patrimonialismo. Então, Oliveira Viana descreve a sociedade, digamos assim, sociedade rural em nosso país, mas uma sociedade rural que eu posso não necessariamente especificá-la. Por fim, o último intelectual brasileiro que discutiu o patrimonialismo. Tem mais nomes, eu selecionei 4. Que é o João Camilo de Oliveira Torres. O João Camilo de Oliveira Torres, na sua obra, que para muitos é a sua grande obra, que é a Democracia Coroada, ele trabalhou com a ideia, sim, do patrimonialismo,
como uma cultura política existente no Brasil, mas que foi adaptada dentro do Império. Que o Império conseguiu gerar uma estrutura democrática, ainda que patrimonialista, inclusive com distribuições de cargos, de títulos, marquês, enfim. O que você tem? Mercês. Então, o João Camilo fez uma apropriação, analisando a democracia coroada, a estrutura do Império, uma apropriação do patrimonialismo. Mas, para o João Camilo, o Império era, nas suas possibilidades, democrático, resumidamente. Para o João Camilo, ainda que o Faoro enxergasse, e ele reconhece, uma certa perenidade quase inalterável do estamento patrimonialista, ele não nega essa influência patrimonial, mas tendia a fazer o quê? A olhar o Império como uma tentativa, ainda que imperfeita, mas uma tentativa que foi sim um tanto quanto capaz de conciliar uma herança lusa e, ao mesmo tempo, elementos de uma modernidade política. E a Constituição de 1824 seria um bom exemplo disso. Resumidamente, o que o João Camilo trouxe para a nossa discussão? O arranjo político, que é uma característica do patrimonialismo brasileiro. Então, eu estou resumindo a tese do João Camilo para arranjo político. Presencialismo de coalizão, partidos, coligações, PL, que vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Enfim, o arranjo político, o famoso arranjo político. Para João Camilo, o patrimonialismo brasileiro é uma estrutura profundamente racional. E depende, então, dos agentes envolvidos. Então, digamos assim, se de um lado você tem Dom Pedro II, só um exemplo, pensando essa estrutura racional, você tem um princípio moral. Se você tem o Lula, você tem outro. Ou seja, o Brasil é patrimonialista e ele depende da sua estrutura racional dos seus homens, para ser, ainda que patrimonialista, democrático. Por isso que o João Camilo enxerga a democracia coroada como patrimonialista, mas os agentes em questão organizaram uma estrutura democrática. Fui claro aí? Sim? Dito isso, João Camilo trabalhou com conceitos importantes, todos eles patrimonialistas. Persistência do favor enquanto estrutura política, ou seja, no Império, manteve-se a prática, e depois, né, na República, enfim, com as suas variações, é uma prática que se mantém até hoje, como já comentado, que é o quê? Cargos públicos, títulos, honrarias, etc., distribuídos em base de parentesco. Lula condecorou Janja, Bolsonaro condecorou Michele. Teve aquela condecoração pelos feitos, né? É cada condecoração que parece que vai perdendo valor. São exemplos. O papel da nobreza como um papel de reconhecimento pessoal. Nós vamos encontrar isso? Vamos. Claro que no Brasil Império, marquês é um tipo de indicativo. Em nossos dias, marquês não indica, né? Nada parecido. Tudo bem. Mas eu consigo estabelecer, sim, dentro de novos padrões, o quê? Uma nova maneira de estabelecer relação de nobreza. Então eu trabalhava com essa ideia. Burocracia imperial, capitalismo de Estado, interesses privados devidamente confundidos. Vamos ter tudo isso? Vamos. O Brasil não tem um capitalismo de Estado? Tem. Então, se você é um sujeito mais liberal, você vê isso com muita crítica. É um capitalismo de Estado. Então, João Camilo discute a interferência governamental na economia, isso durante o Império. Tanto que o Jorge Caldeira vai trabalhar com a ideia que o Brasil Império é um Brasil que, na comparação com a colônia, no sentido econômico, regrediu, mas não é nosso tema. Isso eu discuto no curso, inclusive. O ponto é, para João Camilo, a presença de um estamento no poder era real. Ele buscou entender esse estamento com raízes patrimoniais e como este conseguiu se adaptar, gerando um segundo império que, na perspectiva de João Camilo, foi um segundo império exitoso. Então aqui nós temos 4 intelectuais. Sérgio Buarque, o Faoro, Oliveira Viana e João Camilo. Sérgio Buarque, o aspecto afetivo. Faoro, estamento burocrático. Oliveira Viana, essas raízes rurais, clientelismo, etc. João Camilo, a adaptação. Então eu os escolhi por valores diferentes. Os 4, em algum nível, ampliaram a discussão pavimentada pelo Max Weber. Sérgio Buarque e Faoro, muito influenciados. Oliveira Viana não foi influenciado, ao que parece, no desenvolvimento do trabalho em questão, mas discutiu temas similares. Weber, estruturas de dominação. Afeto, etc, etc, etc. Sociedade patriarcal, enfim. Ao final, agora, do nosso encontro, o que eu quero, assim, resumir? Patrimonialismo, fenômeno estrutural, historicamente enraizado no Brasil,
que se manifestou em diversas formas, e eu só falei de algumas, e contextos, independentemente das orientações políticas dos nossos governos em questão. Ele não se limita a atos isolados de corrupção. Não é porque o Lula se envolveu no Petrolão que o Lula foi patrimonialista porque se envolveu ali. O Lula foi patrimonialista na maneira de beijar a Janja na posse, porque, como eu sempre digo, né, o beijo esquentou de um jeito que eu achei ali que já rolou 69, entendeu? Eu pensei, já vai ter chupisco. Então, assim, moral da história. É uma quebra completa. Bolsonaro, imbrochável, os caras lá, Bolsonaro goza na minha cara. Assim. Então, o que nós temos? Não se limita a atos isolados de corrupção, mas reflete uma cultura política e institucional que resiste à plena consolidação da dominação racional, legal e impessoal. É isso. Isso é o patrimonialismo, aqui resumido. Quis trazer essas minhas folhas, etc. Por quê? Porque não é tão simples, em uma hora, falar sobre patrimonialismo, trazendo 5 autores com suas perspectivas diferentes. Interessante, né? Interessante. Deixei aqui, ó, esse vídeo dele aqui para você entrar no canal, conhecer, quiser ver novamente. Ali tem um curso para acessar o curso. E a grande questão é, o que você achou? Tá bem conceituado como é o patrimonialismo no Brasil, como é essa relação em que os políticos consideram no Brasil que o público é parte do seu privado, é parte dos seus bens, do seu capital. Deixa aí nos comentários quais outros exemplos você acha e nos vemos no próximo vídeo.